Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que vocês tenham uma boa noite de início. E parece que algumas coisas do transcurso do ano no Brasil convergiram para que no dia de hoje, por exemplo, fosse o momento em que a gente fosse lá de forma democrática, né? Enquanto sociedade, escolher aqueles que vão presidir nas nossas cidades, né? Quer queira, quer não, é um exercício do poder que eles vão realizar sobre a gente, sobre cada município, sobre cada cidade. Por um acaso também, a mensagem de hoje vai falar muito sobre poder, sobre alguém que tinha muito poder. E quando a gente pensa talvez em poder e política, como é o caso do dia de hoje, talvez essas coisas não tenham um bom agrado no nosso coração, na nossa mente. Isso porque durante toda a história do mundo, né, quando a gente vincula muito poder a determinados políticos, a gente tem algumas trajetórias aí de crueldade no meio disso. Eu fiquei pensando em alguns casos, enquanto estava montando a pregação, eu lembrei de alguns, uns mais famosos e outros nem tanto. O primeiro que eu lembrei foi o rei Leopoldo II. Talvez a maioria de vocês não conheçam, mas se vocês assistiram o novo filme do Tarzan, vocês vão ver uma mençãozinha rápida a ele. O rei Leopoldo II ele era rei da Bélgica, nas épocas muito passadas, onde o reinado da Bélgica ele se introduziu no território do que é considerado hoje o Congo, na África. E nos livros de história mostram que esse rei foi um dos mais sanguinários e mais destrutivos para o povo africano. Não somente para o povo nativo, como para a parte da natureza, dos animais, dos recursos naturais do Congo. Um outro estadista muito famoso que adentrou, por exemplo, lá na África, na Etiópia, de forma específica, foi Benito Mussolini. Muito conhecido pelo regime fascista na Itália e muito conhecido também por ser uma figura política extremamente cruel, que não estava muito aí para as vidas tanto dos próprios cidadãos da oposição italiana, como do povo lá da Etiópia. Outro, que talvez seja o ápice dos mais conhecidos, foi a chegada do Terceiro Reich, Hitler, na Alemanha. Acredito que a maioria de vocês já conhece a história sanguinária por detrás, que não perseguiu somente a etnia judaica na Europa, mas outras pessoas da oposição e de políticas diferentes daquela época. Ele os perseguiu, matou, torturou de formas extremamente desastrosas. Por fim, existe também um outro camarada, que é o Stalin, e inclusive se você conversar com algumas pessoas que estudam a questão da União Soviética, que era o governo da qual Stalin fazia parte, eles com certeza vão falar alguma coisa para você no sentido seguinte, de que a chegada de Stalin no governo soviético, ele mudou de uma forma um tanto quanto radical na forma como a política estava sendo gerida ali naquele meio. Isso porque ele tinha um caráter extremamente autoritário, quando ele não assassinava aqueles que eram opositores a ele, ele colocava esses opositores lá na Sibéria, que era um tipo de prisão no frio extremo. Talvez por isso e por outras formas de poder hoje na sociedade, que elas acabam sendo disruptivas, elas acabam sendo opressoras, elas machucam mais do que deveriam ajudar. A figura do poder e da liderança hoje, ela é muito manchada. Não à toa, se por exemplo você for conversar com algumas pessoas aí fora, e você falar que, por exemplo, o marido tem que ser o cabeça do lar, conforme as escrituras,
vai já haver um espanto. Porque, infelizmente, na nossa história, houve diversos casos de violência contra a esposa, mulher, e esse tipo de coisa talvez pudesse justificar diversas dessas coisas. No entanto, a perspectiva do poder nas Escrituras, e eu tenho certeza que a gente vai estudar isso lá na EBD, ela é completamente diferente daquilo como a história humana ela tem demonstrado. Isso porque poder nas Escrituras, ou a figura da liderança, do líder à frente, que vai exercer o poder sobre aqueles que são, como é que eu posso dizer, entre aspas, dominados, não é uma figura em que ele vai tirar proveito para si mesmo, ou ele vai subjugá-los de uma forma ruim. Do contrário, é um poder que se você toma para servir. Na história de hoje, a gente vai ver o homem mais poderoso do mundo, exatamente fazendo isso. Na mesma medida em que ele demonstra o seu grande poder, ele demonstra a sua grande compaixão. E essas duas faces marcam o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor. Por isso eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 7, dando continuidade, às nossas pregações no livro de Lucas. A gente tem retomado aqui agora, depois que passou o mês de missões, e por ironia do destino, Deus aprove que eu viesse trazer a mensagem no dia de hoje, nesse texto. Lucas capítulo 7, versículos do 11 até o versículo 17, que diz o seguinte: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Meus irmãos, primeiramente eu queria recordar a vocês que na forma como Lucas ele resolveu escrever o livro dele, foi uma forma em que ele estava tentando reconstituir os evangelhos, no caso a vida de Jesus, com base em diversas fontes diferentes. E Lucas, às vezes ele tem um costume de mudar um pouquinho a cronologia dos acontecimentos. Por vezes ele faz isso para denotar, para chamar a atenção para alguma coisa em específica. Algumas coisas que Lucas provavelmente queria mostrar nessa passagem aqui, segundo alguns comentaristas, seria a dualidade em que muitas vezes ele trabalha dentro desse livro. Por exemplo, lá no comecinho do livro ele mostra tanto o pai como a mãe de João Batista, tanto Zacarias como a sua esposa. Mais para frente ele também vai demonstrar dois casais, e segundo alguns dos estudiosos, Lucas ele primeiro relatou, como a gente viu na última pregação, a cura para um homem, um oficial, que era um centurião, e aqui agora ele mostra a cura para uma mulher. Uma outra possibilidade seria o fato de que Lucas talvez ele quisesse colocar aqui, chamar a atenção um milagre tão grande
na qual, por exemplo, um pouco mais à frente no texto, a gente vai ver que Jesus ele se utiliza desse tipo de milagre para falar a respeito de João Batista, que Jesus era sim aquele Messias prometido que haveria de vir. Por exemplo, vocês podem ver aí comigo, no mesmo capítulo 7 de Lucas, ele fala isso aqui, no versículo 22, fala o seguinte: Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Eu não vou adentrar muito, mas provavelmente quando Fabrício for pregar nesse texto aqui, vocês vão ver que um pouquinho antes disso aqui, Jesus fez exatamente todos esses milagres, exceto um, que foi exatamente o de trazer de volta os mortos à vida. Então, é uma possibilidade que Lucas ele tem incluído esse texto aqui, justamente para completar essa parte dos milagres que Jesus realizou. Uma outra possibilidade, e aí, obviamente, não necessariamente uma exclua a outra, mas a última possibilidade, certamente, essa aqui eu creio demais, que é o desejo de Lucas de demonstrar o Jesus poderoso para curar. E, ao mesmo tempo, um Jesus que se preocupa com as pessoas. Por quê? Não sei se vocês notaram, o texto que a gente leu, fala aí que Jesus ele estava entrando na cidade de Naim. A cidade de Naim, ao que me pareceu, ela é tão pequena e parecia ser um povoado tão insignificante que ela só é relatada no Novo Testamento por Lucas, aqui. E aí alguns dos estudiosos, dos historiadores, dos arqueólogos, eles até apontam que na época em que eles escreveram os livros deles, obviamente, ainda é possível você chegar lá, naquela região, e ver algumas pedras que eram da parte dos sepulcros, ou algumas estátuas. Provavelmente, esse cortejo fúnebre estava se dirigindo para fora da cidade, como era comum na cultura judaica, e eles iam realizar o enterro desse jovem nesse local. Então, tente se imaginar agora. Talvez essas épocas de política ajudem a gente a imaginar. Uma multidão chegando na cidade de Naim, junto com Jesus, e o texto fala que muitas pessoas acompanhavam a viúva para fora da cidade de Naim. E isso não foi por acaso. Certamente a mão do Senhor Deus planejou esse momento aqui. E aí, o que é que acontece? Vejam bem aí comigo quem era essa pessoa que acabou de perder esse filho. Conforme o versículo 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Lucas, ele é extremamente enfático em querer, ou melhor, em deixar claro que tipo de mulher era essa que estava sendo contemplada com aquele tipo de milagre. Por quê? Naquela sociedade, uma das piores classes sociais que você poderia ser era a viúva. Tanto que essa é uma nota que um dos estudiosos, o Norman Champlin, ele chama a atenção. Ele chama a atenção que no caso da viúva em específico, nas épocas de Jesus, ela era tão desassistida que quando era mencionado que uma certa pessoa era viúva, as pessoas tinham uma condição mental de pensar que aquela pessoa é extremamente necessitada e ela é vulnerável. É essa pessoa a qual Jesus se dirige. Mas por que a situação dessa mulher não era somente na questão social? Primeiramente, o luto. Essa mulher, conforme o texto falava, ela só tinha um filho. E aí eu gostaria de convidar talvez aos senhores pais daqui a se colocar no caso dessa mulher. É estranho que a gente pense que
um pai perder um filho. O comum de se pensar é o contrário, né? Pela idade chegando, a gente vê muitos filhos, entre aspas, enterrando seus pais. Mas e você, pai? Como se imaginaria tendo que enterrar o seu filho? E nesse caso era muito específico. A gente estava falando de uma pessoa única para essa mulher. Era o único filho dela. Uma pessoa que estava ali dentro do ventre dela, que saiu e ela teve que, de alguma forma, talvez junto com o marido ou não, gastar dinheiro, gastar recurso, gastar tempo, gastar psicológico, né? Sei que vocês, sobretudo quem ainda tem um filho novinho, sabe disso muito bem. E gastar, entre aspas, energias e sentimentos. Se constrói um grande laço com seu filho. Isso é algo que eu particularmente ainda não sei. Só sei porque minha mãe própria, ela me demonstra muito amor e tem me demonstrado muito amor em toda a minha trajetória. Mas eu não sei como é ter um filho. Essa mulher aqui, no entanto, sabia, e mais, sabia a dor de ter perdido esse único filho. Além da questão do luto, havia mais um problema. Digamos que o luto fosse o problema de curto a médio prazo que essa mulher tinha. O problema de longo prazo provavelmente podia afetar ela no curto prazo, nos seus pensamentos ou nos seus sentimentos, mas certamente, se ela não estava pensando nisso agora, no futuro, ela ia pensar. Por quê? Quando se falecia o homem da casa, como era o caso dessa viúva, a principal fonte de recurso daquela casa se esgotava. E aí havia um grande desamparo no meio do povo de Deus para com a mulher que perdesse o seu marido, por exemplo. A situação era tão séria que, por exemplo, se você for para o Antigo Testamento, você vai encontrar algumas leis em que visava, por exemplo, preservar a saúde financeira, a saúde social de uma viúva, de uma pessoa que perdesse o seu marido. Só que o Champlin, também que foi um dos estudiosos, ele chamou a atenção para o fato de que, por vezes, essas leis elas não eram seguidas na comunidade de Israel. E o que aconteceria era o seguinte: seu marido faleceu, provavelmente você seria desassistida, tanto pela lei, como pelos seus próprios familiares. Por quê? Dentro da lei, dizia o seguinte, que alguém que fosse familiar do marido deveria assumir essa viúva, deveria assumir, por exemplo, suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, e o que for que ela necessitasse a mais. Uma outra lei de Israel, e aí eu não vou colocar os versículos, certo? Mas uma outra lei de Israel, ela garantia o seguinte, aliás, tentava garantir o seguinte, que se houvesse uma viúva no seu povo, e se aquele rapaz que era esposo dela antes, e ele faleceu, se ele tivesse um irmão, esse irmão ele ficava encarregado de cuidar da vida dessa viúva. Se não fosse ele, deveria ser, no mais próximo, a família do marido ou a família da própria viúva. Mas aí é que está a questão. Quem disse que isso valia na prática? Inclusive, um dos estudiosos lá chamava a atenção de que muitos desses irmãos, né, que eram chamados a, por exemplo, assumir essa viúva, eles corriam por fora, tentavam não assumir esse tipo de encargo. Além disso, o caso do desprezo com essas viúvas era tão grande em Israel que muitos dos relatos onde, por exemplo, Deus quer castigar o seu povo por desobediência a ele, e são momentos em que Deus está chamando o povo de coisa muito feia, de gente que está cometendo um pecado terrível diante dos olhos deles. Entre esses pecados, algumas vezes no Antigo Testamento, está exatamente a desassistência à viúva. E eu queria ler com vocês alguns deles. O primeiro deles está lá em Jó, capítulo 24.
Jó capítulo 24. Versículos 20 e 22. Deixa eu achar aqui também. Que diz o seguinte: a mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se vêem em pé quando desesperavam da vida. 20, 21, 22. Gente, eu acho que eu anotei o errado. Perdão. Então, eu queria que vocês fossem comigo lá em Ezequiel capítulo 22. Versículo 2. E depois a gente vai pular do 6 ao 8. Que diz o seguinte: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações. Versículo 6. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Isso, Deus não está se referindo a povos pagãos que não o adoravam. Esse tipo de sentença aqui no Antigo Testamento era dirigida ao povo de Israel, que estava deixando, em parte, dos seus pecados, de assistir, de ajudar a viúva que era necessitada. Havia mais uma lei em específica daquelas épocas que era responsável por fazer o seguinte: o filho mais velho de uma mulher que perdesse o marido, ele era responsável por trabalhar e dar sustento à mãe. No entanto, o caso dessa mulher, tanto o seu marido quanto o seu único filho já não estavam mais em terra. E provavelmente, não somente isso, mas toda a esperança social que ela poderia esperar de alguém estava sendo enterrado ali, junto com o único filho dela. E talvez o texto de Lucas poderia encerrar aqui. Seria um triste fim, né? Mas o texto de Lucas não acaba aqui. O texto ele continua e diz que Jesus chega até essa mulher, pede para que ela pare de chorar. Ele não toca necessariamente no morto, né, porque isso era contra a lei de Deus. Ele toca no caixão e ele realiza a cura. E é engraçado porque o texto, na Nova Almeida Atualizada, diz que ele restitui o filho daquela mulher a ela. Ele não só restitui, minha gente, as feridas que provavelmente aquela morte trouxe ao coração daquela mulher. Ele restitui talvez um vislumbre de esperança no longo prazo para ela. Porque quem sabe agora o filho dela poderia ter algum grau de ascensão de trabalho social e cuidar ali daquela viúva. Jesus traz ali uma lâmpada de esperança no meio da escuridão. Traz uma fagulha ali e inunda, talvez, o coração de felicidade daquela mulher. Mas e o que isso significa? O que é que esse milagre quer dizer sobre Jesus? Tanto para aquela mulher como para aquele morto, ex-morto na verdade, como para toda aquela plateia que o assistia. E na verdade esse é o grande foco dessa mensagem. O fato de que Jesus é poderoso e misericordioso. Primeiro, Jesus, ele é poderoso. Esse episódio em particular, ele mostra exatamente aquilo que Jesus disse uma vez lá em João, capítulo 5, versículo 21 e versículo 26. Vou pedir que, por gentileza, vocês abram comigo lá. João 5,
21 e 26, que diz o seguinte: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que Jesus está falando nesse momento aqui, e aí é uma outra história, ele está se comparando ao fato de que o mesmo poder que Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que soprou o fôlego de vida em Adão e Eva, ele é o mesmo que tem poder no Filho, em Jesus. Não há distinção, nesse caso, entre o poder que há em Deus de dar vida aos mortos e Jesus. Ele tem o mesmo poder, que foi o mesmo poder exercido para criar tudo o quanto existe na nossa vida. E não é à toa que, ao fato de Jesus saber disso, em outro caso fúnebre, o caso de Lázaro, Jesus, ele pega e fala, num versículo muito conhecido que a gente conhece, aquele versículo que a gente trabalha até lá no Conhecendo Jesus, em que ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Só que ele acrescenta mais dessa vez. Ele diz o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Meus irmãos, o poder de Jesus, ele não era só de vivificar onde não havia mais vida física. Mas nós sabemos pelas Escrituras, e nós temos crido, que o poder de Jesus para vivificar é da nossa vida espiritual também. Um pouco mais para frente, quando eu chegar na parte das aplicações, eu vou retomar esse ponto, mas desde já, quando Jesus fala sobre o poder que ele tem de dar vida de novo aos mortos, ele não quer dizer somente que ele tem o poder de trazer de volta mesmo a vida de alguém, mas que ele tem o poder de dar vida espiritual a qualquer um que está morto. Só que, como eu falei, são duas faces de um mesmo rosto. Jesus não é só alguém muito poderoso. Ele também é alguém muito misericordioso. Reparem comigo lá, novamente, voltando para o texto de Lucas, no capítulo 7, há um versículo que eu quero chamar a atenção em específico, que ele é enfático. Ele diz o seguinte: no versículo 13, diz o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Esse versículo ele mexeu muito comigo, porque uma boa parte das coisas que eu fiquei pensando para a pregação de hoje, elas foram em muito baseadas num livro chamado Manso e Humilde. Ele é um livro que você vai ver que ele tem uma capinha muito bonita, mas o conteúdo dele é sobre excelente de melhor. Por quê? É um livro em que ele pretende demonstrar exatamente esse aspecto do coração de Jesus. É um aspecto para demonstrar para você e para mim, eu recomendo fortemente. Ele é escrito pelo Dane Ortlund. Ele mostra um Jesus compassivo. E tem um capítulo em específico que ele é muito enfático nisso, que ele é forte o suficiente como um leão. Não é à toa que, por exemplo, lá em Apocalipse, Jesus é retratado como o leão da tribo de Judá. Aquele animal forte e feroz que, por exemplo, tem capacidade de defender. Né? Às vezes, por exemplo, algumas pessoas compram cães de guarda, e quanto maior é o cachorro e brabo ele for, mais ele indica: não mexa comigo. Agora imagine você passear com um leão do lado. Quem vai se atrever com você? E o Ortlund, ele chama muita atenção para o fato de que esse leão, poderoso, forte, para lhe defender, ele tem um outro caráter, manso, humilde, frágil, como um cordeiro,
E tem uma parte específica nele que ele fala sobre o próprio Lázaro, em outro caso fúnebre, em que ele chama a atenção para a humanidade, com a capacidade de Jesus, dele se compadecer, dele colocar-se o mesmo coração que ele tem, os mesmos sentimentos com aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade. E eu queria que vocês lessem comigo, para vocês verem que não é loucura, nem dele, nem minha, mas vejam comigo lá em João, capítulo 11. João 11, do versículo 33 ao 37, que diz o seguinte: Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venham ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Geralmente a gente dá muita ênfase a esse versículo do 35, que é um dos menores da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas veja aí o versículo 33, o final. Diz que Jesus, após ver Maria e os judeus chorando, disse que ele se agitou no espírito, ele se comoveu. Dane Ortlund, quando ele faz uma pesquisa para entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer, é mais ou menos aquele mesmo sentimento que alguém que já passou por luto sabe muito bem o que é. É um sentimento de que junta tristeza e, ao mesmo tempo, raiva contra a morte. Então, era como se Jesus estivesse com raiva ali da morte, triste por ela. Mas você vê que depois é o mesmo Jesus que ressuscita Lázaro. Mas mesmo assim, é o Jesus que sentiu o que aquele povo estava sentindo. Sentiu o que Maria e Marta estavam sentindo. Ele sentia a indignação das irmãs dela também, ao chegar nele e dizer: por que é que você não veio antes? Ele poderia ter não morrido. Esse também é Jesus. Isso também é do caráter de Jesus. Após isso, o texto, novamente lá em Lucas, fala que o povo, ele celebra a Deus, ele o glorifica, e eles falam duas coisas muito importantes aí. Eles dizem: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu vou explicar isso aqui bem rapidinho. Quando os judeus falam que um grande profeta se levantou entre eles, é porque eles talvez estejam em mente os acontecimentos do passado. Poucos foram os profetas no Antigo Testamento que conseguiram fazer esse tipo de milagre, trazer um morto de volta à vida. Na verdade, quem conseguiu fazer isso, e obviamente com o poder de Deus, foi o maior dos profetas, Elias, onde ele vai lá, acolhe-se com um jovem também, que havia falecido, e ele retorna à vida, demonstrando o poder de Deus naquele momento. Então, provavelmente, na mente do israelita que estava ali com Jesus, ele ficou: que é isso? Esse tipo de milagre aqui não é qualquer um que faz, não. Tem que ser grande profeta diante de Deus para estar assim. E uma outra questão é que Deus visitou o seu povo. Esse é um tema que, vez por outra, Lucas também coloca. Não precisam abrir, mas lá em Lucas, capítulo 1, versículo 68, quando Zacarias ele volta a falar, uma das primeiras partes do cântico de Zacarias, que ele volta a louvar o Senhor realmente, verbalmente, ele fala exatamente isso. O Senhor visitou o seu povo. Isso tem lógica porque depois que o povo de Deus volta ali do cativeiro babilônico, não há mais revelação por em torno de 400 anos. E imagina só, para o israelita, que há tanto tempo não via nada, não via a voz do Senhor, não via nenhum profeta, aparecia diante deles ali um homem que, pelo poder de Deus,
conseguiu trazer de volta à vida alguém que havia morrido. E aí você para e pensa que, eita, coisa boa, o povo de Deus está entendendo a mensagem. Há uma possibilidade que não. Porque mais à frente, e aí é um pouquinho do spoiler do texto ali do Fabrício, mais à frente, Lucas vai demonstrar que Jesus chega diante dessas pessoas que contemplaram diversos milagres e diz mais ou menos o seguinte, que eles não entenderam, não agiram da forma como deviam quando Jesus estava com eles. Ele fala uma parábola lá, em que, por exemplo, passa um cortejo novamente fúnebre e as pessoas não choraram. Cantaram-se cânticos de alegria e ninguém riu com eles, dando a ideia de que vocês não estão meio que entendendo, não estão com a disposição do coração certa ao estar comigo aqui, Jesus. Porque Jesus não era, gente, apenas mais um profeta grande. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele era aquele que recebeu também do Pai o mesmo poder para trazer de volta a vida a todo quanto tinha morrido. E o mesmo Jesus compassivo. Nesse momento, eu gostaria que a gente talvez meditasse em algumas aplicações. O que é que aquele milagre acontecido há tantos anos atrás, ele tem para nos dizer hoje em dia? O primeiro deles é o descanso no poderoso e misericordioso. Como eu falei para vocês, a Bíblia tece esses dois caráteres de Jesus. O leão poderoso, cordeiro compassivo. E uma coisa, meus irmãos, quando vocês estão em dificuldades, uma coisa é eu chegar para vocês e dizer que eu estou cuidando de vocês. Outra coisa, talvez o pai de vocês, pai físico, biológico, ou marido, esposo, o que quer que seja, chegar para vocês e dizer, eu estou contigo, eu estou com você nessa. Agora imagina, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem poder de dar vida aos mortos, chegar para você na sua dificuldade e dizer, eu estou com você. Graças a Deus, a minha família passou por momentos assim. Antes do meu avô falecer, era uma luta constante. E quem estava próximo de manhã sabia melhor ainda, porque ela era uma das pessoas mais afligidas por toda a situação. E graças a Deus, muitas pessoas apareceram ali para ajudar a manhã. Mas vira e mexe, manhã precisava ser lembrado dessa verdade aqui. O Deus dos céus e da terra, Ele está com você. Está com você, manhã. Está com você, Fabrício. Contigo, Gustavo. Você, Ranieri. Aquele que gerou, tem capacidade de dar toda a vida e tudo mais. Ele é contigo. Ele é o leão, meu amigo, que protege do assalto do inimigo, do lobo. Que é um lobo perto do leão. E ele só é poderoso e ele se preocupa com você porque ele é compassivo, porque ele é misericórdia, ele transborda em misericórdia. Ele é com você. Ele é com você, Daura e Alex. Tem mais. Não para por aí, não. Os benefícios de Jesus não param por aí. No mesmo livro do Dane Ortlund, ele chama a atenção de que Jesus, ele está conosco, mas ao mesmo tempo ele está lá em cima. Ou seja, é o caráter que Deus tem como sumo sacerdote. Quer dizer mais ou menos isso. Sumo sacerdote era aquela pessoa que se colocava entre Deus e o povo. Era quase que a voz entre eles. Então, aquilo que era necessidade do povo, o sacerdote ia e falava a Deus. Hoje, Jesus continua 24 horas intercedendo por você e por mim. Se você não acredita em mim, por gentileza, abra em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o 16, que diz o seguinte:
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou entre os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa necessidade não vai ocorrer por conta de alguma coisa, meramente de situações de perda familiar, de perda financeira, mas ela vai acontecer porque o pecado vai tentar nos assaltar, porque ele vai tentar nos assediar, e por muitas vezes, se você é um cristão sério, ele vai lhe derrubar. E ele pode lhe machucar, lhe maltratar muito. Mas Jesus continua lá, ele intercede, ele entende, ele foi tentado, assim como você. Ele soube o que é perder alguém, ele soube o que é ser pobre, por exemplo. Esse é o mesmo Jesus que está dia e noite diante do Pai, orando por você, meu irmão, e por mim. A aplicação, meus irmãos, primariamente é para que, ao conhecer isso, vocês descansem o coração de vocês nesse Jesus, poderoso e misericordioso. Mas uma outra questão que a gente pode chamar a atenção aqui, seria para o fato de que, na mesma medida que o nosso Senhor é misericordioso, Ele nos chama a ser misericordioso como Ele. E por isso, eu tentei elencar na parte dessas aplicações, que nós temos esse chamado para sermos os agentes de misericórdia de Jesus aqui na terra. Assim como, por exemplo, aconteceu lá na viúva, e que inclusive o Novo Testamento continua mostrando essa necessidade de amparar o necessitado. Se você ler a carta de Tiago, por exemplo, Tiago escreve que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Mostra essa, como é que eu posso dizer, esse ensino que não é só do Antigo Testamento, mas que ele continua no Novo e para nós hoje. Por isso eu elenquei pelo menos em 3 áreas da nossa vida em que nós podemos e deveríamos ser agentes de misericórdia para os outros. No individual, no 1 a 1. Nós podemos, por exemplo, fazer assistência aos nossos parentes, seja econômica, psicóloga ou outras coisas. Por quê? Novamente trazendo o meu caso lá da nossa família. Muitas pessoas, graças a Deus, chegaram junto da nossa dificuldade com o meu avô doente e houve diversas formas de ajuda. Tia Marta, por exemplo, a mãe de Alain, ela ajudou muito fazendo comida para a gente, ela pegava em muito pepino, muita casca de banana, né, porque família é assim, ela nos ajudou muito. Edilene, né, mãe de Natanael, da mesma forma. Tio Júnior, né, que esse vocês não conhecem, mas ia lá, dava banho no meu avô, fazia diversas outras coisas. Isso foi uma forma muito cuidadosa de ajudar a mainha, que naquele momento era algum tipo de viúva. E aí eu pergunto a vocês, quem são as viúvas que estão próximas de vocês, que têm necessitado desse auxílio, desse socorro? Agora, como congregação. Como a congregação da Igreja Batista Bíblica vai exercer misericórdia, assim como Jesus, vai assistir ao necessitado. O primeiro deles, Alex falou ainda há pouco, pedacinho do céu. Acho que já é o 3º domingo que a gente fala aqui da necessidade do pedacinho do céu. E assim como no individual, a necessidade do pedacinho não é só financeira, mas eles têm precisado de pessoal lá. Eles têm precisado da nossa ajuda lá. Seja no pouco que a gente conhece. Eu me candidatei para um negócio aí, por exemplo, que eu não sei nem para onde vai. Talvez até me tirem agora, depois de saberem disso. Mas falta a disposição
da gente, de chegar junto, talvez, no pedacinho do céu. O grupo de assistência social, o GAS, né, que a gente monta as nossas cestas aqui, é uma outra forma de, enquanto comunidade congregacional, a gente assistir. O GAS, ele é sobretudo dirigido e direcionado às próprias pessoas aqui da Igreja Batista Bíblica. Mas, vez por outra, se a gente pode ajudar pessoas necessitadas, por que não? Por que não pegar ali alguma coisa que sobrou da minha feira ou comprar uma a mais de forma específica para ir e ajudar lá no GAS? A capelania, que, por exemplo, aconteceu há épocas atrás. Você chegar com dinheiro para pessoas que talvez estejam em estado terminal, não vai adiantar nada. Mas se você chegar com a sua presença, talvez, com um abraço, com a palavra de Deus para essas pessoas, que diferença vai fazer na vida delas? Que diferença vai fazer na vida delas? Porque lá, sim, é um outro estado onde você vê você está desassistido e você está com medo, muito talvez semelhante ao que aquela viúva estava passando. E por fim, pensei talvez em algumas visitas às pessoas doentes ou desanimadas na nossa igreja. E agora me veio à mente umas coisas bem pequenas, que, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, Gustavo chamou a gente para ajudar a Cairene. Na época, a mãe de Cairene, ela estava com aquele problema, se não me engano, de bursite aqui, estava afetando toda a família, e simplesmente teve um dia em específico lá que Cairene estava sozinha para lavar a casa. Aí Gustavo chamou os adolescentes, lá foi um monte de adolescente marmanjo lavar a casa de Cairene. Isso também é misericórdia. Parece bobo, parece pequeno, gente, mas faz a diferença. E aí, na medida que eu sei que vocês vão trabalhar num pequeno grupo, vocês podem exercitar a mente de vocês em como exercer misericórdia na forma congregacional. Essa última forma talvez pareça um pouco controversa, que é a forma pública da gente exercer misericórdia. E eu coloquei ela aqui porque ela tem muito vínculo com aquilo que eu estudo. Para quem não sabe, eu estudo economia e tem muito a ver com política, por sinal. Então, uma outra forma que a gente tem de lidar com essas questões foi, alguns momentos atrás, na urna. Por quê? Dentro do espectro político, existem políticas públicas voltadas a assistir pessoas extremamente desamparadas no nosso país. Algumas delas são muito conhecidas e também muito criticadas, como, por exemplo, o Bolsa Família. E eu costumo dizer a essas pessoas que criticam esse tipo de programa que é bem provável que você não tenha a mesma necessidade que alguém que está passando pela necessidade, que recebe o Bolsa Família, para você criticar. Isso porque estudos mostram o grau de pessoas que o Bolsa Família conseguiu alcançar e o quanto de pessoas que eles conseguiram tirar do problema de extrema pobreza no Brasil. Extrema pobreza é mais ou menos o seguinte: eu ter me alimentado hoje pela manhã e eu não saber quando eu vou me alimentar hoje novamente no dia ou na semana. Isso é extrema pobreza. Isso é desassistência a um nível anormal. E aí algumas pessoas que também criticam esse programa costumam talvez dizer o seguinte: mas esse tipo de programa só ajuda, mas não incentiva que a pessoa tenha a ascensão, né? Saia desse tipo de programa. E aí eu trouxe alguns dados. Uma matéria do CNN, por exemplo, eles fizeram em setembro de 2023, pegaram a Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto que faz pesquisa em economia, e eles apontaram o seguinte: a maioria das pessoas entre 7 e 16 anos que participou da primeira geração de beneficiários do programa Bolsa Família conseguiu, quando atingiu a idade adulta, deixar o cadastro único e deixar de receber o auxílio. Uma outra matéria do Valor Econômico, no dia 20 de agosto de 2024, diz o seguinte: a maioria dos filhos do Bolsa Família
deixa de depender de programa, mostra um estudo. E aí, essa matéria ela fala que 2/3 dos dependentes dos beneficiários não seguem mais o auxílio. E quase metade dessas pessoas conseguiu emprego com carteira assinada. Por que eu estou falando isso? Nós, enquanto evangélicos, quando a gente se mistura com a política, nós temos muitas pautas morais. E elas estão corretas. Por exemplo, a gente defende a punição para quem faz o assassinato de crianças ainda no ventre, o aborto. A gente procura por leis que impedem a banalização sexual na sociedade. E a gente procura por políticas e políticos que, por exemplo, tenham respeito e primem pelo respeito à família e por tradições. E tudo isso é muito bom. Óbvio, a gente encara que a gente é luz nesse mundo, também nessa esfera pública. Mas eu vejo muita gente do meio evangélico que quando chega nessa área social, parece que vira a página e não entende que uma forma que a gente tem de auxiliar essas pessoas desassistidas é para além da gente, por meio da via pública. E eu digo a vocês, não são poucos. E é por isso que Deus tem colocado muito no meu coração o desejo de escrever sobre isso, vinculando economia, que é o que eu estudo, e aquilo que eu creio nas Escrituras. Uma última crítica, ela é muito importante. Ela diz o seguinte: mas a gente só vai dar comer e assistência social a essas pessoas? E é óbvio que não. Por quê? Lá no nosso curso, eu costumo dizer para a professora que é o curso da depressão. Por quê? A gente vê direto coisas de que político beneficiou não sei quem, beneficiou certo grupo, aí tirou de certo grupo, aí atingiu não sei quem. E isso não é só no Brasil, não, é em todo o mundo. É uma história desse tipo de coisa. E quando a gente começa a analisar as questões lá, uma tentativa de melhora, elas são desse tamanho aqui. E se você confia somente no aqui e no agora, na política pública, você está encrencado. Por quê? Porque a política e a história mostram, na verdade, uma sociedade morta. E é isso que tem tudo a ver com o Evangelho. Tanto essa história, quanto a necessidade da gente pregar o real Evangelho para essas pessoas. Porque uma sociedade que está morta, mostra que ela está morta individualmente, que é o que a Bíblia fala. E talvez a gente pudesse fazer uma comparação aqui com o Evangelho. Nós é quem éramos aquele jovem falecido daquela viúva. Talvez a nossa espiritualidade é quem estava ali dentro do caixão. A Bíblia declara que todos nós somos mortos, ou seja, separados de Deus. Vivíamos e vivemos de uma forma que desagrada a Deus. E a Bíblia chama isso de morte, que futuramente leva à morte física. E a história também poderia ter acabado aí. O nosso caixão, o funeral da nossa alma. E a gente pode até alegorizar um pouquinho mais. Aquelas pessoas que levavam o nosso caixão poderia ser o nosso acusador, cheio de acusações diante de Deus, e acusações sérias e verdadeiras. Não havia mais o que a gente pudesse fazer. Mas aí chega Jesus e pede, não, para aí. Chega diante de nós e interfere no cortejo fúnebre. Assim como a gente falou aqui na ceia, Ele dá a vida e nos chama ali da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele traz ali um novo recomeço para nós, jovens, uma nova vida. Trazemos-nos para fora. E agora, na verdade, com um novo convite, que na verdade é o convite que eu quero fazer para encerrar essa pregação. E esse convite é o seguinte: para que você encontre
um Jesus, forte como um leão, para te segurar, e doce e manso como um cordeiro, para que você experimente o que é lançar sobre ele cada problema e cada aflição. Porque é ele, somente ele, político ou política nenhuma, vai conseguir tratar da sua alma como aquele que tem poder de vivificar a sua alma. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida, não conhece esse Jesus que tem esse poder misericordioso, eu convido que você entregue a Ele enquanto a gente ora para terminar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Deus. Foi o Senhor quem nos trouxe, Senhor, da morte para a vida. Foi o Senhor quem nos trouxe alegria, Senhor, pelo Teu meio. E é o Senhor, Deus, que continua sendo o mesmo Jesus misericordioso, Senhor, que nos convida, que nos diz a cada dia, eu estou com você. Eu sou poderoso. Eu sou forte. Eu tenho todo o poder. Está sobre minhas mãos. E eu cuido de você. Ó, Senhor, nos ajuda, Deus, porque somos tão falhos em não crer nisso. Somos tão falhos, Senhor, em não chegar diante de Ti e não falarmos, Senhor, dos nossos pecados. Eu falo por mim, das nossas aflições, Deus. Da mesma forma, Senhor, somos tão falhos, Senhor, em não sermos misericordiosos com outras pessoas, assim como o Senhor foi conosco, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos trata e nos molda para sermos iguais a Ti. Mas nesse meio, Senhor, continua a nos mostrar que o Senhor é poderoso e misericordioso, Deus. E é assim que eu te oro, Senhor, para o meu coração e para o coração de cada um aqui que ouve essa mensagem, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.